Essa história registrada em Êxodo fala das tábuas da nova aliança que o Senhor fez com o povo israelita, e ali iria estabelecer uma norma para aquele povo, porque aquele povo saiu da escravidão do Egito sem lei, obedeciam apenas aquilo que os egípcios lhes mandavam. Vem Moisés, tira aquele povo daquela terra e começa a andar em um deserto. Havia necessidade de estabelecer a ordem ali. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. A desordem estava ali por falta de lei, e Deus precisava organizar esse povo como o povo legítimo dele, fazer uma aliança com aquele povo, dizendo que era povo de Deus aquele que obedecia às leis. Então Moisés havia subido ao monte, dito ao povo: esperem, aguardem aqui, que eu vou subir ao Monte Sinai. Para subir o Monte Sinai é muito difícil. Hoje existe até os turistas que sobem lá. Aqueles que lá estiveram dizem que é muito íngreme, muito de pé. Hoje, para facilitar a subida dos turistas, aprimoraram o caminho, fizeram algumas escadas, alguns apoios, para que o turista possa subir até lá e fazer esta caminhada. Mas quem esteve lá diz que não é fácil, mesmo assim, é muito difícil subir lá. E Moisés subiu ao Monte Sinai e o povo ficou embaixo aguardando. Só que Moisés não deu o tempo que ele iria ficar lá, ele iria ficar o tempo suficiente, onde Deus iria estar escrevendo essas tábuas para aquele povo. Moisés sobe lá, 40 dias, 40 noites, em jejum, para receber a aliança do Senhor. E esse texto nos diz, e no verso 16 principalmente, que as tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado foi escrito por Deus. Pensa que peça importantíssima seriam essas tábuas. Você já imaginou ter dentro do museu lá em Israel as tábuas que Deus escreveu, a original que Deus escreveu por Ele mesmo, com o dedo dele? Seria uma coisa assim fantástica, seria um documento da prova que Deus existe, fantástica. Aquilo era muito importante. Então Moisés vai lá, fica 40 dias, mas nesse período o povo se corrompeu. O povo disseram assim: Moisés morreu lá em cima, cara. Tudo esses dias, já são quase 40 dias, Moisés não veio. Engendraram ali um Deus que pudesse ser apalpável, uma imagem. Por quê? Porque lá no Egito, eles estavam muito acostumados a adorarem imagens que eram deuses de tudo quanto é jeito. Confeccionaram um bezerro de ouro, colocaram lá e começaram a adorar aquela imagem. E eles começaram a se perderem em suas mentes, começaram a festejar, a beber muito e fazer coisas terríveis. Estavam todos perdidos ali. Moisés, neste momento, quando ele viu o bezerro de ouro, ele se irou. Repita comigo: ele se irou. Você já se irou alguma vez? Sim ou não? Alguma ou muitas, não sei. Fica irado mesmo. Foi o que aconteceu com ele. Ele perdeu o juízo. Ele falou assim: eu não acredito. E a primeira reação que Moisés teve foi pensar o seguinte, dentro da sua ira: falou assim, esse povo, está vendo? Eles não merecem essa lei de Deus. Essa lei que está em seus braços pesadas, essa lei que você gastou 40 dias em jejum, esse povo não merece. E ele não teve dúvida. Ele foi lá e quebrou as tábuas feitas e gravadas por Deus. A pergunta que fica é: será que foi Deus que disse a ele
que aquele povo não merecia as tábuas, que ele poderia quebrar ali, estava quebrado a aliança com Deus. Será que foi Deus que fez isso? Creio que não. Sabe por quê? Porque o único interessado em que aquele povo não fosse organizado como povo de Deus, quem era? O inimigo das nossas almas. Ele não queria que estas tábuas, que essas leis chegassem ao povo de Deus, porque ele queria que aquele povo continuasse ali adorando ao que? A um bezerro de ouro. Era desejo do diabo fazer isso. E muito provavelmente quem foi que assoprou na orelha de Moisés, dizendo assim: quebra essas tábuas, esse povo não merece. E quando Moisés se encontra nesta ira, ele não teve tempo de raciocinar, ele não teve tempo de pensar que aquelas tábuas não eram dele, que não tinha sido ele que escreveu, que não tinha sido ele que esculpiu aquelas tábuas, ele não pertencia a nada, ele não teve tempo de pensar nisso, ele apenas julgou e quebrou as tábuas e jogou ali. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Onde existe ira, existe a voz do diabo. Vamos repetir comigo? Onde existe ira? Onde existe ira, existe a voz do diabo. Ficou irado, meu? O diabo está aqui em você, ó. É automático. Amados, nós podemos ficar irados. Aqui, ó, quando vocês ficarem irados, não pequem. Tá bom, eu posso ficar irado e não pecar, mas eu posso ficar irado e pecar. Existem dois caminhos aí. Mas ele diz aqui: apaziguem a sua ira. Repita comigo: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Ou seja, não deixa para amanhã não. Ficou irado, tenta consertar antes que o sol se ponha. Sabe por quê? Porque em seguida o texto diz assim: e não dê lugar ao diabo. Ou seja, o lugar dele está ali, ó, do teu lado. Você está irado e o inimigo está soprando: faz isso, faz aquilo, quebra, grita, xinga, lembra lá do passado. Ele traz tudo à mente. E através da ira é a grande brecha que o inimigo encontra para fazer nós pecarmos. O pecado em irar-se é quando ouvimos a voz do engano e executamos a sugestão do enganador. Esse é o pecado. Estou irado, estou fora de mim. É onde que essa ira se torna pecado, porque ficar irado não é pecado, amados. Olha que interessante. Nós temos o direito de ficar irados, porque ficar irado é ficar extremamente decepcionado, extremamente surpreso com o que está acontecendo. Pecado é quando você fica irado e você deixa o mal soprar nos seus ouvidos e você faz a vontade do enganador, do inimigo. Um bom tempo, quando li esse texto, eu acreditava que quem pediu para Moisés quebrar essas tábuas seria Deus. Não, Deus deve ter falado assim: ó, esse povo não é merecedor não. E eu pensava em minha mente que não era, mas depois, quando a gente entra no texto mais profundamente e vê a qualidade de Deus, as características de Deus, nós vamos perceber que Deus não criaria algo para ser destruído, porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele já sabia que o povo tinha se corrompido quando Moisés estava lá em cima. Ele já tinha o conhecimento. Então para que Deus ia escrever, se ele sabia que o povo havia se corrompido, e chegar lá e falar para Moisés: Moisés, quebra as tábuas? Não. É mais que provável que quem tomou aquela decisão foi Moisés, através de alguém que o sugeriu. Moisés irou-se ao ver o povo se corromper e julgou que aquele povo não era merecedor daquelas leis e tomou a atitude de quebrar o que não era seu. A ira, queridos, é um intenso sentimento de ódio, de rancor, e que Deus não nos condena por isso, mas Deus condena a atitude sem o devido raciocínio que vem após a ira.
Por isso, toda vez que você ficar irado, você já entra, falou, o inimigo já está rondando. O inimigo já está aqui no meu pé, já está aqui no pé do meu ouvido. Ficou irado, você já tem que raciocinar em cima, o inimigo já está aqui. Então eu estou esperto. A ira é um intenso sentimento de ódio, de rancor. Não deem lugar ao diabo. Quando que eu dou lugar ao diabo? Quando eu deixo ele falar no meu ouvido. Quando eu aceito aquilo que ele me falou. Então isso é muito comum numa discussão de família, numa discussão de casal, uma discussão com o patrão. Muitas situações do nosso dia a dia nós vamos nos encontrar nessa posição. Mas a palavra de Deus diz, irai-vos, mas não dê lugar ao diabo. Respira, vai lá tomar um copo de água. Não lance palavras de maldição contra ninguém, porque palavras acontecem. Lembra que nós estudamos? Tem uma mensagem. Se você tiver dúvida, não estiver sabendo sobre isso, eu vou indicar aqui para você. Nós temos um vídeo chamado Palavras que Movem Destino. Escuta lá para você ver. Está lá no canal. Palavras que movem destino. Porque na hora da ira se pronuncia palavras de maldição contra as pessoas. Nós estamos amaldiçoando pessoas. Então muito cuidado. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. A palavra de Deus diz assim, livrem-se. Ou seja, na verdade, se ele está dizendo para nós nos livrarmos, o que a gente se livra? Quando você está acorrentado, né? É como se você estivesse acorrentado nesse esquema de quando está irado, consequentemente, vem a indignação, a ira, a gritaria, a calúnia, essas coisas, porque nós estamos acorrentados ali. E essa palavra diz assim, livrem-se, liberte-se dessas coisas. Vigiem, né, a sua mente. Porque perder a calma diante de uma discussão pode ser fatal para qualquer relacionamento. Olha o que está dizendo aqui, Provérbio 15, verso 1. O que diz lá? A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Calma. Falar compassivo. Se não der para falar, está muito irado, faz que nem eu aqui, enche a boca d'água e fica. São situações onde você pode controlar a ira. Livrar-se como? Quando essa discussão está acalorada e você não consegue controlar a tua língua, o melhor é sair. Sair fora. Sai, vai andando ali travado e vai embora. Porque tudo que você abrir a boca ali depois da ira vai ser pecado. Pergunta para mim, pastor, como eu vou fazer para resolver a ira que eu deixei e já cometi? Tem alguém nessa situação aqui? Como é que eu vou resolver isso? Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Vocês não a percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Até no deserto o Senhor vai abrir um caminho e riacho no ermo. Deus tem tudo sob controle, amados. É só nós seguirmos aquilo que o Senhor precisa. Mas como eu vou resolver o que eu já cometi? Primeiro ponto, faz assim, primeiro. Reconhecer o seu erro. Repete. Não, eu não senti firmeza desse negócio não, vamos falar de novo. Reconhecer o seu erro. Tá, agora você vai falar assim, reconhecer o meu erro. Reconhecer o meu erro. Você estava falando para mim, né? Reconhecer o seu erro. Aí é vocês, cada um para si. Reconhecer o seu erro. Disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Olha aqui. Olha aqui. Perceberam o texto aí? E nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Olha a revelação de Deus aqui, olha o mistério aqui. Deus está dizendo para Moisés, vamos escrever de novo, mas você quebrou, eu não mandei não.
Moisés poderia até argumentar com Deus, mas não fez. Por quê? Porque ele reconheceu o seu erro. Quando Deus falou assim, ó, as tábuas que você quebrou, Moisés ficou o quê? Ele não quis, não, Senhor, mas eu quebrei. Não, ele não argumentou nada. Ele não deixou que o inimigo viesse argumentar nada. Ele simplesmente aceitou e ficou quieto. Quando deixamos a ira assumir as nossas atitudes, tudo volta para trás. Não tem que começar tudo zero, gente. Quando a gente deixa o inimigo falar aos nossos corações, e nós damos razão a ele, e nós pronunciamos palavra de maldição, sabe o que acontece? Depois nós temos que voltar lá atrás, começar tudo de novo, pedir perdão e fazer um monte de coisa. Começa tudo de novo. Então não é melhor segurar a boca e fazer que nem Moisés fez aqui agora? Você errou, Moisés. Sim, senhor, o que é para fazer? Vai ter que começar tudo de novo, mas a parte mais difícil é reconhecer o próprio erro. Desde o Éden, o homem tem dificuldades de reconhecer o seu erro. Sabe por quê? Por uma coisa genética, vamos dizer assim, genética espiritual, se isso que existe. Nós fomos formados desse jeito, nós temos dificuldades de assumir o nosso erro. E por que nós temos? Vamos ver lá. Disse o homem: foi a mulher que me destes por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. As primeiras duas criaturas existentes na face da terra, quando foi perguntado quem foi que fez, ele já pulou fora. Adão já chegou, e além dele pular fora, ele acusou Deus, né? Foi a mulher que tu me deste. Olha que audácia. Ainda culpou Deus. Que quem ele errou, ele não ia errar. Imagina que ele ia errar, comer aquela. Foi a mulher que me induziu, mas essa mulher foi tu que me deste.